todos. Está aqui alguém pela primeira vez na casa? Pronto, depois, se pretenderem algum esclarecimento, no final podemos conversar, está bem? Bom, vamos então dar início aos nossos trabalhos de hoje e, como sempre, vamos começar com uma mensagem do livro Fonte Viva, que é de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E vamos começar pela ante-lição. Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. São palavras de Paulo a Timóteo. E comenta Emmanuel: ante a exposição da verdade, não te esquives à meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. De balde, escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. E isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa aqui examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Vamos então agora fechar os nossos olhos, aproveitarmos estes momentos de recolhimento para nos conectarmos com a espiritualidade superior. Tenhamos na nossa tela mental a imagem do nosso querido Mestre, e dediquemo-nos a emanar boas vibrações que nos conectam espiritualmente com Deus Pai, o nosso Criador. E assim, nesta conexão espiritual, deixamos que o amor universal, penetre nos nossos corações. Deixemos-nos envolver pelas vibrações amorosas da alta espiritualidade e agradecemos o facto de, nesta vivência na Terra, podemos ter acesso ao conhecimento que nos levará, com o nosso próprio esforço, a uma transformação, à melhoria, ao aprimoramento
os nossos espíritos, ainda tão ávidos de conhecimento, para que assim possamos pôr à prova as nossas aquisições com as adversidades do nosso dia a dia. Agradecemos-te, Senhor, uma vez mais, a oportunidade destes estudos, destas reflexões em comum, para que possamos então seguir o caminho que nos mostraste. Aproveitamos também para pedir por toda a humanidade, para que as consciências se vão despertando e para que possamos todos, em conjunto, toda a humanidade, evoluir e tenhamos então possibilidade de juntos, com harmonia, em paz, em fraternidade, continuar a nossa jornada para junto do Pai. Fica conosco, Senhor, hoje e todos os dias da nossa vida. Vamos então continuar com o tema da semana passada, que é a introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos falar do terceiro ponto, que são as notícias históricas. E porquê que Allan Kardec coloca este item das notícias históricas no Evangelho? Exatamente para nos dar o contexto para que nós mergulhemos naquele ambiente em que Jesus viveu e para que possamos entender melhor então toda aquela vida, todas as relações entre os diferentes tipos de pessoas que naquela altura eram fortemente marcadas pela profissão que exerciam. E tal, não sei se veem bem. E então, só uma nota histórica breve, que é esta Perdão, como é que é aqui o conteúdo? Está ali. Desculpem, este não é técnico. Já está? Onde é que é? Isso, muito obrigada. E então vamos só olhar assim para este mapa e para percebermos que no século X a.C. houve um acontecimento que foi marcante na história desta região, que foi a cisão das tribos de Israel. Portanto, este território e todas estas tribos tinham como rei Salomão, que, como sabem, era um rei sábio, um rei, de facto, já com uma visão, como diríamos hoje em dia, muito à frente do seu tempo, mas que começou no final do seu reinado já por causas económicas, já naquela altura, a cobrar demasiados impostos aos habitantes daquela zona, que, insatisfeitos com a situação, começaram a rebelar-se. Pronto, e então aí começaram conflitos,
militares e religiosos, e então formaram-se, depois da morte do rei Salomão, que era filho de Davi, e isto é importante porque, de facto, esta ascendência dos reis era fundamental para a criação de determinadas tribos. Formaram-se então dois reinos que, como já dissemos, estavam em constantes conflitos militares e religiosos. Portanto, vejam que já no século X a.C. já havia conflitos nesta área, o que ainda permanece tantos séculos depois. De facto, há dificuldade nestas tribos em se entenderem. Conclusão, por diversa ordem de razões, inclusivamente porque o filho do rei Salomão não era querido por todos, houve ali uma cisão, e então criou-se o reino de Israel, a norte, composto por 10 tribos, que acabaram por ser conquistados em 722 a.C. pelos assírios. E, portanto, terminou esta tribo, estas 10 tribos, terminaram por ser conquistadas. E depois, a sul, tínhamos o reino de Judá, que também mais tarde foram conquistados pelos babilónios, mais tarde ainda do que estes. E vejam aqui Jerusalém, Hebron, Bessabá, portanto, pertencia ao reino de Judá, no sul, e estes, Samaria, Jafa, Betel, pertenciam ao reino de Israel. Pronto, perdão. Só mais algumas, porque depois isso é falado ao longo do Evangelho. Portanto, cá temos a formação dos dois reinos, de Israel, o reino de Judá, que permaneceram leais à casa de Davi, ou seja, à descendência do rei Salomão. Por isso, o filho de Salomão, Roboão, era o seu rei, e a capital, Jerusalém. Incluía as tribos de Judá, Benjamim e parte da tribo de Levi, composta pelos sacerdotes e pelos levitas que serviam no templo de Jerusalém. Como sabem, este templo de Jerusalém foi feito pelo rei Salomão. Depois temos então o reino de Israel, com as tais 10 tribos do norte, que tinham como rei Jeroboão, e Samaria era a capital deste reino. Tinha estas tribos: Efraim, Manassés, Issacar, Zebulon, Naftali, Dan, Gad, Asser, Ruben e uma parte de Levi. Portanto, este reino, este domínio, não é, de Levi foi separado em dois. E vejam só que, de facto, eram de tal maneira diferentes a forma de interpretar a religião que eles próprios criaram os seus templos para evitar que os membros deste reino fossem ao templo de Jerusalém. Portanto, que ficava no reino de Judá. Portanto, de facto, é muito longa a história destes conflitos, não é? Nesta região. Pronto, e então agora, um bocadinho mais dentro desta situação, pelo menos geográfica, vamos ver o que é que Allan Kardec nos diz sobre estes personagens, digamos assim, que vão passar a fazer parte e a ser chamados muitas vezes como um exemplo para as nossas conclusões e as nossas reflexões ao longo do estudo do Evangelho. Então diz Kardec: para compreenderem algumas passagens dos Evangelhos é necessário conhecer o valor de muitas palavras neles frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. E, continuando, já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras foram com frequência mal interpretadas, causando por isso uma espécie de incerteza.
O entendimento do significado delas explica algo mais o verdadeiro sentido de certas máximas que à primeira vista parecem singulares. Então eu convido-vos a pensar comigo. Imaginem daqui a uns 1000 anos o que é que vão pensar os historiadores quando ouvirem expressões que nós hoje em dia utilizamos, como por exemplo, olha, o fulano de tal bateu as botas. Bateu as botas. Mas então, o que é que isto significa? Portanto, imaginem ali uma série de historiadores à volta dos nossos escritos a pensarem o que é que seria que significava bater as botas. Quer dizer, estes indivíduos, quando morriam, antes de morrer, trás, batiam as botas. Se calhar era isso. É evidente que não é nada. Portanto, é só para vos explicar que, de facto, cada expressão é própria de uma determinada época e nós temos que enquadrar essas expressões na época. Se eu vos disser, aquele indivíduo tem os dentes cheios de gordura, vocês ficam a olhar para mim e a dizer, mas o que é que isso significa? Ora, no tempo de Jesus, era uma expressão utilizada para explicar que aqueles indivíduos tinham acabado de estar numa boa refeição, uma refeição opulenta, que tinham até comido carne e estavam muito satisfeitos com isso. Portanto, vejam como é, de facto, importante a explicação das expressões para que nós possamos entender os escritos. E tantas outras, não é? Hoje em dia, então, com a tecnologia, nós criamos palavras para explicar aquilo que fazemos. Vamos, então, começar pelos escribas. Os escribas, diz Kardec, era o nome dado aos secretários dos reis de Judá, agora já sabem o que significa, e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde foi aplicado especialmente aos doutores que interpretavam e ensinavam a lei de Moisés ao povo. Faziam causa comum com os fariseus, de cujos princípios partilhavam, bem como da antipatia que aqueles votavam aos inovadores. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que os escribas, doutores da lei, uniam-se aos fariseus nos seus princípios e, portanto, também eram contra aqueles que apresentavam ideias novas. Naquela altura, a Boa Nova referia-se aqui aos primeiros cristãos. E, por isso, Jesus envolvia uns e outros na sua reprovação. Mas é importante nós percebermos que, de facto, não podemos olhar os escribas sempre como os maus da fita, nem os fariseus, porque, de facto, eles também tiveram o seu papel muito importante no desenvolvimento desta zona e no desenvolvimento desta população. Reparem, os escribas eram uma classe de estudiosos que se dedicavam ao estudo, à interpretação e ao ensino das escrituras sagradas. Portanto, eles interpretavam, sobretudo naquela altura, a lei de Moisés e ensinavam-na ao povo. Isto era fundamental, porque estavam a disseminar, não é, a todos a lei de Deus. Tinham profundo conhecimento das leis, estas leis humanas, não é? Pelo que eram consultados com frequência para resolver questões jurídicas e religiosas. Portanto, no fundo, eles tinham bastante importância nesta sociedade. E eram consultados, como ali diz, para resolverem questões importantes. Assim como os fariseus, valorizavam o cumprimento rigoroso da lei e das tradições orais associadas. Mas aqui é que está a questão. É que eles defendiam isto, mas não faziam. Não é? Olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. E daí é que era a tal hipocrisia
que Jesus dizia sempre que eles eram, de facto, representantes. Mas eles foram muito importantes na preservação das Escrituras, para que elas fossem transmitidas ao longo das gerações, não é? Porque até aí havia aquela tradição oral, e a partir destes indivíduos que tinham conhecimento da língua, que tinham grandes conhecimentos da escrita, passaram a ser as Escrituras que nos trouxeram até nós, não é? Tantos séculos depois, toda esta história. Mas, de facto, os escribas representam no Evangelho a vaidade, o orgulho e a hipocrisia. Temos outro grupo, outra seita judia, que são os Essénios ou os Esseus. Foi fundada por volta do ano 150 a.C. e eles formavam uma associação moral e religiosa. Habitavam em mosteiros, portanto eles viviam em áreas desertas, em comunidades separadas do resto da população. Qumran era, de facto, era a comunidade mais importante que existia dos essénios. Praticavam uma vida ascética, não é? Focados na pureza espiritual e física, e vejam que interessante. Tinham rituais de purificação, incluindo banhos diários e orações frequentes. Havia como vamos ver, que uma hipótese que Jesus pertencia a esta tribo, mas de facto não se consegue chegar a conclusão nenhuma. Agora, o que tem realmente algum interesse é que eles tinham estes rituais de purificação com os banhos diários, e pode ter sido eventualmente isso que deu lugar depois ao batismo. Viviam alguns em celibato, condenavam a escravidão e a guerra, viviam em comunidade e entregavam-se sobretudo à agricultura. Portanto, eram povos muito fechados, umas comunidades muito fechadas, como já dissemos, que viviam longe de todos os outros, e que nunca tomaram parte naquelas guerras entre as tribos, não é? Essencialmente, como naquela altura, os saduceus e os fariseus. Portanto, pelo género de vida que levavam, assemelhavam-se aos primeiros cristãos. E, por isso, a tal ideia de que Jesus podia ter sido pertencente a esta tribo, o que não aconteceu. No livro Boa Nova, que é um livro escrito por Chico Xavier, editado pelo Espírito Humberto de Campos, temos aqui no item 19 alguma descrição sobre os essénios. É uma curiosidade, mas realmente é interessante ver o que é que se diz nos outros livros que são anexos, digamos assim, à codificação, e que nos esclarecem um pouco melhor o que são estas tribos que vamos estudar a seguir. Portanto, neste tempo, os essénios constituíam um agrupamento de estudiosos das ciências da alma, caracterizando as suas atividades de modo diferente porque não se manifestavam publicamente. Portanto, aqui não havia manifestações públicas. Quem quisesse estudar ia lá para aqueles mosteiros e estudava com eles. João, discípulo de Jesus, muito curioso sobre todas estas atividades, desejou conhecer de perto os pontos de vista. E então vamos ver um diálogo interessante entre João e o Mestre Jesus Cristo. Questiona João o Mestre: ainda agora, manifestando o meu pensamento acerca das minhas necessidades espirituais a um amigo que se instrui com os essénios, ele asseverou-me que necessito compreender que toda a edificação espiritual
se deve processar num plano oculto. Portanto, este estudo, estas conclusões sobre o conhecimento, não é, eram ocultas, eram apenas dadas a determinado grupo de pessoas, tal como acontecia, por exemplo, no Velho Egito. Não é? E continua João. Mas suas observações me confundiram ainda mais. Como é que eu poderei entender isto? Devo então ocultar o que haja de mais santo no meu coração? Resposta do Mestre. João, todas as dúvidas que te assaltam verificam-se por não haveres compreendido ainda que cada criatura tem um santuário no próprio Espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. Vejam que bonita esta explicação, não é? Sobre a centelha de Deus que todos temos dentro de nós, sobre a nossa própria consciência que nos dita o bem e o mal. Mas, de facto, os essênios levam muito longe a teoria do labor oculto. Jesus não era a favor do labor oculto, pois, antes de tudo, precisamos considerar, isto sim, que a verdade e o bem devem ser património de toda a humanidade. Portanto, ele vinha para falar da Boa Nova e queria disseminar por todos os povos do mundo. O que faz muito mais sentido do que o tal conhecimento oculto. Porque o objetivo de Jesus e as mensagens de Jesus dedicavam-se não só aos estudiosos, mas a todos. Porque era importante que seguíssemos aquele roteiro, digamos assim, para que todos nós nos pudéssemos aperfeiçoar e modificar no sentido de evoluir moral, sobretudo moralmente. Temos então agora os fariseus. Esta palavra vem do hebreu paros, que significa já divisão e separação. Portanto, eles queriam estar separados do resto da população daquele tempo. A tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. E o que é que consistia essa tradição? Numa compilação das interpretações sucessivamente dadas ao sentido das Escrituras e muitas delas tornadas dogmas. Ou seja, eram assuntos e ideias que não eram discutíveis. Portanto, os doutores da lei tinham chegado àquelas conclusões e passavam essas conclusões como impassíveis de serem discutidas. Era assim e era assim mesmo. Constitui entre os doutores assunto de discussões intermináveis, não é? A maioria das vezes sobre simples questões de palavras ou de formas, no género de disputas teológicas da Idade Média. Portanto, Allan Kardec transpõe aqui, ao dizer isto, algum, não posso dizer desprezo, é má palavra, mas à falta de melhor. Portanto, perdiam tempo com coisas que efetivamente não tinham interesse nenhum, não é? Porque as grandes mensagens, não é? As grandes ideias, essas sim, eles nem sequer as discutiam porque eram dogmas. Daí nasceram diferentes seitas, cada uma das quais pretendia ter o monopólio da verdade, detestando-se umas às outras, como era costume acontecer. Portanto, já naquela altura eles não se entendiam. Uns tinham umas ideias, outros tinham outras e lutavam constantemente entre si. A mais influente das seitas teve por chefe este Hillel, que era um doutor judeu, nascido na Babilónia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que só nas Escrituras se devia depositar a fé. Pronto, tudo isto também é para vos explicar que são seitas antigas. Reparem bem que remontam a 180 ou 200 anos antes de Cristo. Mas também aqui
como já aconteceu com os escribas, temos que pensar que os fariseus também tiveram o seu papel importante em toda esta história. Eles foram perseguidos. E foram perseguidos por os próprios reis judeus, não é? Hircano, que era um soberano pontífice e rei da Judeia, e depois por Aristóbulo, que era filho de Hircano, e de Alexandre, a irmão de Aristóbulo, reis da Síria. Até que este último fez com que os fariseus voltassem a ter todas as suas regalias. Mas aqui, porquê é que eles eram perseguidos? Eles eram perseguidos porque defendiam, desde longos tempos, o monoteísmo. E, portanto, todos aqueles povos que eram pagãos e que tinham vários deuses, não é? Politeístas, perseguiam-nos, obrigando-os a tentar com que eles aceitassem o politeísmo. E eles nunca o fizeram. Portanto, isso foi também muito importante para depois criar toda a atmosfera para que Jesus pudesse vir à Terra e ensinar a Boa Nova. Não é? Os judeus foram escolhidos porque na altura eram dos poucos povos na Terra que aceitavam a existência de um único Deus. Portanto, já sabemos que eles estavam sempre em controvérsias, eles fariseus, sempre parte ativa nas controvérsias religiosas, eram muito cumpridores de práticas exteriores do culto e das cerimónias, não é? Isso é que eles gostavam, cheios de um zelo ardente de proselitismo, portanto, vinham cá para fora e tentavam fazer com que outros enveredassem pelas suas crenças, eram inimigos dos inovadores, dos que traziam novas ideias, e afetavam grande severidade de princípios. Mas, sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Portanto, aqui é que estava, de facto, o grande problema dos fariseus, e aqui se percebe como eram povos ainda primitivos do ponto de vista moral. Portanto, eles já eram intelectualmente desenvolvidos, mas a moral deles não. Usavam a religião mais como um meio de atingirem os seus fins do que como objeto de fé sincera. Mas, no entanto, como usavam todas aquelas vestes, como eram muito doutorais, como falavam nas sinagogas, tudo isso lhe dava uma sensação de poder que o povo ignorante daquela altura respeitava, não é? E, portanto, tinham bastante influência sobre o povo. Ora bem, mas eles acreditavam, e aqui Kardec diz, ou fingiam, acreditar na providência, portanto, nas leis divinas, acreditavam na imortalidade da alma, na eternidade nas penas e na ressurreição dos mortos. Aqui, ressurreição não é colocado, como nunca acontece em nenhuma das obras de Kardec, de qualquer forma. Porque na altura, ressurreição tinha outro significado. Tinha o significado de ressurgimento do espírito. Não é? E, portanto, ressurreição, que depois, mais tarde, vem a ser substituída pela reencarnação. Portanto, todos estes valores que defendiam os fariseus eram contra, de facto, aquilo que Jesus ensinava, que era a simplicidade, as qualidades da alma, e quando os fariseus se impunham com a lei, Jesus preferia sempre o espírito que vivifica à letra que mata. Portanto, sempre o amor, a caridade e a misericórdia antes daquelas leis extremamente punitivas que tanto os fariseus como os essênios praticavam.
Portanto, Jesus aplicou-se muito em desmascarar-lhes a hipocrisia, não é? Por isso eles eram inimigos de Jesus e ligaram-se inclusivamente aos sacerdotes dos hebreus para eliminar Jesus. Trazemos aqui uma parte do Evangelho de Mateus que nos diz: Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus assentam-se na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles vos dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças e de serem chamados mestres. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. De facto, não há maior hipocrisia do que esta, não é? Por isso serão castigados severamente. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Portanto, é curioso, não é? Nós depois contrapormos estes textos do Evangelho para percebermos melhor o que é que Jesus dizia sobre estas seitas, os fariseus e outros escribas, etc. Portanto, os fariseus, e nós temos sempre que entender, e isto é importante percebermos, é que Jesus era extremamente tolerante com todos os indivíduos, não é? E é isso que nós estamos aqui a ver. Pronto, eles tinham, de facto, bastantes defeitos, digamos assim. Eram ainda muito primitivos do ponto de vista moral, mas Jesus, no fundo, era tolerante com eles. E vamos ver isso a seguir. Portanto, os fariseus criaram um movimento monoteísta, como já dissemos, desde Abraão. Foram perseguidos exatamente por causa disso. O que é que eles aceitavam? A lei e a tradição. A lei interpretavam os 5 livros atribuídos a Moisés, chamado Pentateuco, e a tradição, porque acreditavam na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição, que já vos dissemos o que significava naquela época. Esta relação de Jesus com os fariseus. No Novo Testamento, Jesus critica os fariseus pela sua hipocrisia e pelo seu legalismo. Portanto, eles punham a lei acima de qualquer outra coisa. Acusa de os focarem mais nas aparências e nos rituais externos do que na essência da lei. O amor, a justiça e a misericórdia. Portanto, isso era o que Jesus vinha a ensinar na Boa Nova. E, portanto, os fariseus criavam uma prática religiosa que Jesus considerava pesada e opressiva. Já próprio vimos que essa prática opressiva era para os outros, não era para eles, porque não os cumpriam. Passemos agora, então, a outro povo, que também vem muitas vezes descrito, obviamente, no Evangelho, que são os nazarenos. Eram judeus, faziam voto, perpétuo ou temporário, de guardar uma perfeita pureza. Comprometiam-se a observar a castidade, a abster-se de bebidas alcoólicas e a conservar a cabeleira. Curioso, não é? Portanto, estas coisas antigas que aconteciam. Estes são exemplos do Sansão, não é? Que tinha a força, não sei se bem se lembram, no cabelo, não é? Samuel e o próprio João Batista, todos eles eram nazarenos.
Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por alusão a Jesus de Nazaré. Também foi essa a denominação de uma seita herética, e quando se diz herética significa que tem outra interpretação das Escrituras. Portanto, também foi essa a denominação de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, a qual, do mesmo modo que os ebionitas, portanto, que também eram membros de uma seita herética judaico-cristã. E porquê judaico-cristã? Porque adotavam princípios cristãos e outros judaicos, não é? E essa seita acabou por desaparecer no século IV depois de Cristo. E diz-nos Mateus: e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazaré. Porquê é que Jesus escolheu, porque podia ter nascido noutro sítio qualquer, inclusive em Jerusalém, porquê é que Jesus escolheu Nazaré para viver? Naquela altura, a Galileia era uma região pobre, sobretudo habitada por indivíduos que eram desprezados pelo resto da sociedade. Portanto, Nazaré era uma cidade pequena, pobre, não é? E muitas vezes, quando os judeus se referiam a Nazaré, diziam: o que é que pode vir de bom de lá? Portanto, era de facto a humildade que Jesus nos queria mostrar, não só no lugar onde cresceu, onde nasceu, como também na própria cidade, que era desprezada pelos próprios judeus em toda, seja qual fosse o povo. Portanto, mais uma vez, Jesus nos ensina a ser humildes. Os portageiros. Os portageiros eram arrecadadores de baixa categoria e eram, sobretudo, incumbidos de cobrar os direitos de entrada na cidade. Portanto, eles eram uma espécie de funcionários da alfândega, não é? E como cobravam, também o povo não gostava deles. Nós, hoje em dia, tantos séculos depois, também não gostamos de impostos, não é? Nem de taxas. Portanto, eu considero isto natural. Os publicanos eram assim chamados na antiga Roma, hebreus. Pronto, e aqui é que vem de facto o problema, é que eles eram hebreus, não eram romanos, que iam buscar os impostos aos outros concidadãos para levarem esse dinheiro para Roma. E o que é que Roma fazia com esse dinheiro? Festas, não é? Exposições da mais extraordinária, quer dizer, é tudo aquilo que nós vemos, não é? É uma certa, no fundo, uma certa, depois acabou por ser isso a quebra de Roma, não é? Os excessos, não é? E tudo isso era mostrado ao povo e era feito à custa deles. Ora, bolas, também ninguém pode gostar disto, não é? É tão parecido com o que se passa hoje, não é? Só que não há jornais nem redes sociais que divulgavam estas coisas, porque senão... E nós também já evoluímos moralmente e não andamos à pancada uns com os outros, porque de facto era o que acontecia. O nome de publicano estendeu-se mais tarde a todos aqueles que superintendiam os dinheiros públicos e aos agentes subalternos. Portanto, meus amigos, quem lida com impostos nunca pode ser bem quisto pelo resto da população. E continua-se a usar ávido como um publicano, rico como um publicano, quando se refere a riquezas que não se sabe muito bem de onde é que vieram. Porquê? Porque no meio disto tudo, claro que eles arrecadavam para eles próprios algum do dinheiro que taxavam aos conterrâneos. É o que eu digo, se houvesse jornais na época,
Vinha logo em primeira manchete, não é? Portanto, é outra vez a mesma coisa, o imposto, que os judeus não aceitavam. Depois houve ainda um senhor, um gaulonita, que fez um partido e que liderava, dizendo que o principal princípio era o não pagamento dos impostos. Será que isto vos faz lembrar alguma coisa? Portanto, os judeus abominavam o imposto e, como consequência, todos aqueles que eram encarregados de o arrecadar. Mas temos que ver também os publicanos de outra maneira, não é? E é isso que gostava de trazer aqui. E então vamos ter aqui esta parte do Evangelho de Mateus, que podemos ler no próprio livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, item 11. E fala-nos assim: estando Jesus à mesa em casa desse homem, que era Mateus e que era publicano, vieram aí ter outros publicanos e gente de má vida, porque era assim que eles eram chamados. Era gente de má vida, eram ladrões, não é? Pegavam nos impostos que taxavam aos outros e ficavam com eles. Portanto, vieram aí ter publicanos, gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e com os seus discípulos. Como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Portanto, Jesus fez sempre e foi sempre a panágio a sua conduta de se rodear daqueles que eram deserdados, dos que sofriam, para efetivamente os consolar e para mostrar que devíamos ser tolerantes com todos. Outro exemplo: tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do mestre, disse: Senhor, dou metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indemnizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão. O filho do homem veio para procurar salvar o que estava perdido. Podemos ler o resto em Lucas. Outro exemplo: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim, consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graça por não ser como os outros homens que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. Portanto, ele é que fazia bem, o outro não. E reparem o que diz o publicano: conservando-se afastado, nem ousava erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. E então estas são palavras de Jesus: declaro-vos que este, o publicano, voltou para casa justificado, e o outro, o fariseu, não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Vem também no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3. Portanto, aqui, de facto, é isso que Jesus nos dá o exemplo, não é? Da tolerância, de sermos misericordiosos, de darmos oportunidades para que todos os outros que se afastaram do bom caminho possam, com a nossa ajuda, com o nosso auxílio, voltar a ter oportunidades e a serem de facto novos
pessoas novas, pessoas diferentes e pessoas melhores. Temos ainda os saduceus, que era uma seita judia que se formou por volta do século 248 a.C. E estes não acreditavam na mortalidade, nem na ressurreição, nem nos anjos bons, nem nos anjos maus. Acreditavam em Deus, mas não esperavam nada após a morte. Portanto, estes sim, serviam Deus pensando em recompensas materiais, que era isso que eles consideravam ser a providência divina. Portanto, os saduceus seriam os materialistas da nossa época, não é? Os samaritanos. Após o cisma das 10 tribos, a Samaria foi a capital do reino dissidente de Israel, foi destruída, foi reconstruída várias vezes e tornou-se depois, mais tarde, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, todos conhecem da história de Jesus, chamado o Grande, embelezou-a, Samaria, com suntuosos monumentos. E como era muito espertalhão, deu-lhe o nome de Augusta para lisonjear o imperador Augusto Romano, mas Augusta significava em grego Sebaste. Os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá. Aversão profunda, datando da época da separação, portanto da tal cisão de que falávamos no início, não é? Perpetuou-se uma guerra entre os povos que evitavam todas as relações recíprocas, não é? E, como já dissemos, até fizeram um templo só para eles, para não terem que se deslocar ao templo de Jerusalém. Só admitiam o Pentateuco, continha as leis de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros posteriormente anexados. Utilizavam a escrita hebraica mais antiga e, claro, eram sempre considerados pelos outros heréticos, como é óbvio. Portanto, havia sempre esta dissidência de crenças. Embora o antagonismo das duas nações tinha por único fundamento a divergência das opiniões religiosas, porque a origem das crenças era a mesma. Allan Kardec compara-os com os protestantes daquele tempo. Mas nós também temos no Evangelho a parábola do bom samaritano. Portanto, os samaritanos também não eram assim tão maus, não é? E, curiosamente, há aqui esta parábola do bom samaritano. Portanto, Jesus vai buscar, de facto, um indivíduo que pertence a uma tribo, como acabaram de ver, guerreira, protestante, dissidente das crenças, mas utiliza-o de uma forma muito curiosa. Estavam em conversa numa sinagoga, o Jesus e um doutor das leis, e este pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Amar o próximo como a nós mesmos. Mas quem é o próximo? Então Jesus, tomando da palavra, diz: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Pensou, pôs pensos, tratou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo:
trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Pergunta Jesus: qual destes três te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Obviamente que o doutor das leis respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Também podemos ler esta parábola em Lucas capítulo 10. Portanto, vejam o que é que Jesus quis dizer com isto, não é? Para explicar bem o que é o próximo, foi usar todas aquelas personagens, não é, que existiam naquela altura, passando pelos sacerdotes, que teriam mais que obrigação de pegar no homem e de o levar, porque afinal de contas eles pregavam uma coisa, não é? Pregavam o bem, a caridade, falavam das escrituras e depois faziam, na prática, faziam isto, não é? O samaritano, que era tido como um indivíduo de qual era preciso ter receio, porque tinham todas aquelas más qualidades, de seres guerreiro, de ser um indivíduo quesilento, é esse que vai buscar o indivíduo que caiu e que lhe presta todos os cuidados. Temos, por último, os terapeutas, que vem do grego terapeutai, formado de terapeutein, que significa servir, cuidar, ou seja, servidores de Deus ou curadores. Eram sectários judeus, contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Tinham uma relação estreita com os essênios, lembram-se aqueles que viviam nos mosteiros, dedicados sobretudo ao estudo das escrituras, e adotavam basicamente os mesmos princípios, não é? Aplicavam-se também, eram extremamente frugais na alimentação, portanto levavam uma vida ascética. Alguns deles eram celibatários e, sobretudo isto, votados à contemplação. Allan Kardec, depois, no livro dos Espíritos, podemos assistir, podemos ver que há uma questão que fala exatamente da vida contemplativa. Não é? Qual é, no fundo, o objetivo desta vida contemplativa? Não é? O que serve a vida contemplativa? É o vosso trabalho de casa de hoje. Depois temos os terapeutas, como disse, já estávamos a falar deles. Fossem cristãos ou judeus, o que é evidente é que, do mesmo modo que os essênios, eles representavam o traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Isto é o que é mais importante para nós retermos sobre os essênios e sobre os terapeutas. Por último, temos então as sinagogas, do grego sinagoge, que significa assembleia, congregação. Bem, uma sinagoga era diferente de um templo, como se um templo fosse assim para nós agora uma igreja ou um tipo basílica, e a sinagoga seria uma igreja simples. Um único templo havia na Judeia, já vimos, o de Salomão, que ficava em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias. Os judeus iam lá todos os anos em peregrinação para as festas principais, como as da Páscoa, da dedicação e dos tabernáculos. Jesus também ia ao templo de Jerusalém por essa altura. As outras cidades não possuíam templos, apenas sinagogas, e isto eram edifícios onde os judeus se reuniam aos sábados para fazerem preces públicas sobre a chefia de anciães, dos escribas ou doutores da lei. Mas reparem que nas sinagogas também se realizavam leituras dos livros sagrados, seguida de explicações e comentários, e isto é importante, porque era nestes locais que se ensinava o povo. Era uma espécie de escola religiosa. E qualquer pessoa podia participar nessas atividades.
Jesus, sem ser sacerdote, frequentemente ensinava nas sinagogas. Temos os evangelhos que relatam que Jesus leu as Escrituras e pregou em várias sinagogas, como em Nazaré, segundo o Evangelho de Lucas, e Cafarnaum, segundo Marcos. Jesus usava estes momentos para expor as suas interpretações das Escrituras e transmitir as suas mensagens de amor, de justiça, de fé. Tudo aquilo para o objetivo seria ensinar a parte moral às pessoas daquele tempo. E cá temos Jesus nas sinagogas e fomos ler o Evangelho de Mateus e vimos. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando a boa nova do reino de Deus e curando todas as enfermidades e doenças. Todos perguntavam: de onde lhe vem tanta sabedoria e estes poderes para realizar milagres? E de facto, era Jesus um ser maravilhoso, um modelo para todos nós, e passados mais de 2000 anos continuamos ainda sem entender muito bem todas as mensagens que ele nos deixou, de tão profundas, de tão importantes para a nossa vida e para a nossa transformação moral, que é esse o objetivo, de facto, da nossa vivência na Terra. E terminamos aqui o nosso estudo de hoje. Não sei se alguém quer fazer algum comentário ou alguma questão. Não. Vamos então terminar os trabalhos de hoje. E vamos de novo transpor-nos para aquele tempo em que Jesus veio à Terra. Vamos colocar na nossa tela mental aquelas paisagens desérticas e Jesus, com a sua voz doce, que atingia todos os corações, falava-nos do reino de Deus, um reino de paz, de harmonia, de felicidade eterna. E falava através de parábolas, quadros da vida cotidiana, ensinando-nos o que era a vida espiritual. E nós hoje, lendo os Evangelhos, interpretando as Escrituras, sentimos as suas palavras, o amor enorme que Jesus, o governador do nosso planeta, tinha por nós todos. E como ele desejava que todos nós nos aperfeiçoássemos e que pudéssemos seguir o caminho para junto do Pai. Refletindo em todas as palavras que trouxemos hoje aqui, da tolerância, da benevolência, da misericórdia, da justiça e, sobretudo, do amor, vamos refletir
nesses exemplos para que os possamos pôr na nossa prática do dia a dia. Pedimos então, Jesus, que nos abençoes. Abençoa as nossas famílias, os nossos amigos, abençoa os nossos lares e fica connosco todos os dias das nossas vidas. Muito obrigada.